Queria também dar um abraço à Defa Alhandra, que está aqui hoje quase toda em peso, ao qual eu me sinto feliz, muito feliz, por cada um deles que me foi confiado através do nosso pastor Robson Ferreira, presidente do nosso ministério, e aos demais igrejas da ADEF, que são todas elas uma bênção e são todas elas fogo puro para incendiar não só esta nação, mas incendiar todo o mundo, porque todo o mundo precisa ser incendiado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Queria antes de mais também agradecer ao nosso pastor Robson Ferreira pela oportunidade que me foi concedida nesta noite, como tantas outras que, pela misericórdia de Deus, já me foram concedidas. Também ao nosso pastor Sanzio Soares, primeiro vice-presidente deste ministério, e agradecia que a igreja neste momento abrissem as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Primeiro a Tessalonicenses, ou seja, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Também poderemos ler também o 18. A igreja que está em casa também pode nos acompanhar através da leitura da palavra do Senhor. Quem abriu, diga amém. A palavra do Senhor, ela nos fala: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Até aqui, meus irmãos, podei-vos assentar, vós que estáis na nave da igreja e que se levantaram por causa da palavra do Senhor. Eterno e soberano Deus, ó Senhor, eu te peço, Pai, ó Senhor, que venhas a dar, Senhor, uma palavra vinda do céu, Senhor, para os nossos corações. Tu sabes, ó Senhor, que de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Então, Senhor, opera, Pai, com as tuas preciosas palavras, Senhor, através da boca do preleitor desta noite, através da boca do teu servo, é o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, esta carta escrita a Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, primeira carta, esta igreja foi fundada na segunda viagem de Paulo. E estes homens, estes crentes que estavam nesta cidade, eles começaram, por assim dizer, a ser perseguidos. E alguns dos irmãos, eles estavam a ser mortos por amor à palavra de Deus, estavam a ser mortos por amor à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E estes irmãos que estavam, o remanescente, que estava vivo, que estava ali na igreja, eles começaram a ver que muitos irmãos seus estavam a partir e começaram a ver que começaram a pensar por alguma forma que estes homens não iriam conseguir ver a Jesus, porque Paulo, ele tinha pregado que haveria o arrebatamento do Senhor, que num piscar de olhos, Jesus ele levaria a sua amada igreja para se encontrar com ele nos ares. E estes homens começaram a ficar preocupados. Então Paulo, ele viu-se na preocupação e no dever de vir explicar aos seus irmãos que, mesmo que morressem por amor à palavra, mesmo que morressem por amor a Cristo, que aqueles que iriam ser arrebatados antes do arrebatamento da igreja na terra, muitos deles iriam conhecer a Jesus. Aqueles que estariam mortos, ou seja, aqueles que amaram sempre a palavra de Deus, aqueles que amaram sempre os caminhos do Senhor, aqueles que sentiram sempre zelo pela palavra de Deus, Paulo vê-se na obrigação de explicar à igreja de Tessalónica que esses precederiam aqueles que iriam ser arrebatados da terra. É então que nós vimos, meus queridos e amados irmãos,
que não é diferente nos dias de hoje. Nós vimos que há 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, havia também a apostasia, havia a perseguição. Não é diferente nos dias de hoje, porque hoje a apostasia, mesmo no meio desta pandemia, quando todos deveriam se chegar a Jesus Cristo, quando todos deveriam estar às portas da igreja, conforme ontem o nosso pastor aqui falou, o nosso pastor Robson Ferreira, que deveriam estar ali todos à porta da igreja a dizer: olha, eu quero entrar para dentro da igreja, eu quero servir a este Senhor, eu quero servir ao Espírito Santo, eu quero sentir a glória de Deus, eu quero sentir a Shekinah de Deus. Quando todos deveriam estar à porta, muitos irmãos se estão a afastar dos caminhos do Senhor. Não é diferente dos tempos de Paulo. Muitos neste momento se afastam de Deus. Muitos neste momento, quando deveriam estar a caminho das igrejas, para ver quando os templos haveriam de ser abertos, eles estão-se a afastar pura e simplesmente. Muitos porque perderam o emprego. Muitos porque se afastaram da própria família dentro de casa, não tiveram o discernimento, não tiveram a capacidade de unir a família. Enquanto estariam dentro de casa, haviam de aproveitar aquele momento e consertar a própria família para Deus, para o altar do Senhor. Mas não, mas muitos, em vez de fazer isso, começaram-se a afastar dos caminhos de Deus, começaram-se a zangar uns com os outros, começaram-se a afastar pai, mãe, filho, marido, mulher. Muitos irmãos começaram a apostatar-se dos caminhos de Deus. Diz a palavra de Deus que nos últimos tempos, quando antes da tribulação, antes da grande tribulação, que muitos se apostatariam do amor de Cristo, muitos se afastariam do amor de Cristo, mas muitos, alguns remanescentes, aqueles poucos remanescentes que são os que estão aqui dentro desta nave, desta igreja, se aproximariam de Cristo ainda com mais amor, ainda com mais zelo, ainda com mais ousadia da parte de Deus. Muitos começaram-se a esfriar. A palavra de Deus dizia que muitas pessoas ímpias, elas adentrariam dentro da casa de Deus apenas para tentar afastar-me a mim, apenas para tentar afastar a si da casa do Senhor, apenas para que vocês não viessem a amar este Deus maravilhoso. A palavra do Senhor, ela nos diz que nos últimos tempos entrariam doutores, entrariam falsas doutrinas, entrariam falsas teologias dentro das próprias igrejas, apenas para retirar o amor que você tem ainda no seu coração. Irmãos, falar sobre o arrebatamento, falar sobre o reino de Deus, falar sobre a cruz, como há pouco, mas há bocado foi louvado aqui ao Senhor sobre a cruz, falar sobre o novo reino, um novo céu e uma nova terra. Hoje ninguém quer ouvir falar. Dar glória é difícil, porque o Senhor começa a apertar o nosso ego, o Senhor começa a apertar a nossa carne, e quando nós começamos a sentir que a nossa carne ela é apertada, começa a doer, e como começa a doer, ninguém glorifica a Jesus Cristo de Nazaré. Saiba de uma coisa, irmão querido e amado, que está aqui na nave desta igreja: Jesus Cristo, Ele te ama, Jesus Cristo, Ele te adora, Jesus Cristo, Ele tem um propósito com a tua vida. Não deixes que nestes últimos tempos a tua salvação ela seja perdida. Não deixes que nestes últimos tempos Satanás ele venha a ganhar almas para o seu propósito, para o seu reino. Não deixes que nada disso venha a acontecer. Nós sabemos o que estamos a falar, irmãos. Deveríamos estar cada vez mais temorosos, deveríamos estar cada vez mais amorosos, deveríamos estar cada vez mais em oração, conforme foi dito aqui há pouco. Quando a oração é feita às 6 da manhã, muitos deveriam acorrer para a casa de Deus, muitos deveriam vir para se salvar, para se converter, muitos deveriam vir para sentir o amor de Cristo, para dizer: Senhor, eu estou aqui a partir de agora. Apesar de toda esta dificuldade, eu estou aqui a partir de agora para te começar a servir com mais zelo, para te dizer, Senhor, que eu te amo do fundo do meu coração e que eu quero fazer uma grande obra em teu nome. Meus queridos, o mundo inteiro, as igrejas, elas querem
para vir a ser cheias de crentes e para se encher igrejas cheias de crentes, Jefferson Kennedy. Muitas das vezes, a maior parte das vezes, não se prega o verdadeiro evangelho, não se prega a cruz, não se pregam mensagens que enchem o ego do ser humano, não se pregam mensagens que vai ao encontro do seu bolso, não se pregam mensagens que vai ao encontro de uma chave de carro, não se pregam mensagens que vai ao encontro de uma chave de casa, pregam-se mensagens que salvam almas. Prega-se mensagens que levam as almas a vir ao pé do altar quebrantadas. Muitas das vezes essas almas feridas, quebrantadas, aflitas, aprisionadas, elas vêm aqui para ser libertas, para serem salvas, para virem buscar algo do reino de Deus. E para isso elas vêm para as igrejas que de facto têm alguma coisa com Jesus Cristo de Nazaré. A palavra nos diz que nos últimos tempos haveria guerras, haveria terremotos, haveria crianças abandonadas, haveria doenças, haveria fome, haveria loucura sobre a terra, haveria irmãos que lutavam contra irmãos, haveria pai que lutava contra o seu próprio filho, pai que lutava contra a mãe, mãe contra o pai. Haveria uma apostasia geral. E agora eu faço-lhe a pergunta, haveria pragas. E eu faço-lhe a pergunta, você não está a ver o que está a acontecer nesta terra? Você não está a vislumbrar na televisão, na rádio, através dos cultos deste ministério, o que está a acontecer? Quando aceitei há 10 anos a Jesus Cristo de Nazaré, tal qual ontem foi falado aqui neste lugar, pastor, eu nunca imaginaria, nunca imaginaria que nós estaríamos todos de máscara. Eu nunca imaginaria que para nós louvarmos tivéssemos uma barreira entre a nossa boca e Deus. Eu nunca imaginaria que Satanás ele fosse tão ousado. Eu nunca imaginaria que nós muitas das vezes não conseguíssemos ouvir a palavra de Deus como ela tantas vezes é pregada. A culpa, irmãos, de Satanás ele estar a avançar é nossa. A culpa de Satanás ele tentar avançar é nossa, porque nós temos que fazer mais e melhor para o Senhor. Nós temos que fazer mais e melhor, com maior qualidade, com maior zelo, dedicar-nos mais a Ele. Nós temos que fazer muito mais para o Senhor. Talvez você ache que está a fazer o suficiente. Talvez você ache que está a louvar o suficiente. Talvez você ache que está em casa, coloca o seu joelho no chão, está lá 5 minutos e talvez você ache que é suficiente. Talvez você ache que quando você está a louvar ao Senhor, pouco tempo que seja que é suficiente. É bom sim, é maravilhoso, mas não é suficiente. Não é suficiente aquilo que nós fazemos. Temos que colocar na nossa cabeça que tudo aquilo que nós fizermos é pouco para Deus. É pouco para Ele, irmão. Quando agora as igrejas, em nome de Jesus, abrirem no princípio do mês que vem, quando elas abrirem para a honra e glória de Deus, eu serei um dos seguidores daqueles que à força, se for necessário, abriremos as igrejas neste país. Eu vou-vos dizer algo. A partir de agora temos que começar a falar mais do amor de Cristo. A partir de agora temos que começar a evangelizar mais a palavra de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A partir de agora temos que começar a dançar mais diante de Cristo. A partir de agora temos que começar a louvar mais a Cristo Jesus. A partir de agora temos que começar a orar mais. A partir de agora temos que começar a jejuar mais. A partir de agora temos que começar a quebrantar mais a carne. A partir de agora temos que nos dedicar mais. Espírito Santo de Deus. Um dia Deus dá a João uma visão.
E a visão ele dá às 7 cartas da Ásia. E ele dá nas suas duas últimas igrejas, ele dá uma visão da igreja de Filadélfia e dá uma visão da igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia era uma igreja temerosa a Deus. Era a igreja que simbolicamente subiria e subirá para perto de Cristo no arrebatamento. Mas a igreja de Laodiceia é a igreja que tem tudo menos o amor de Deus. Porque Deus um dia, o próprio Jesus disse através de João, através daquele homem dedicado à palavra do Senhor, e disse: olha, que tu, por não seres nem quente nem frio, por não tomares uma determinada posição, eu vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, essa igreja que é apóstata, essa igreja que é maldosa, essa igreja que diz mal uns dos outros, que os irmãos lá fora falam mal uns dos outros, menos amar e fazer a palavra que o Senhor disse: amai-vos uns aos outros. Esse é o amor que eu quero que vocês tenham uns para com os outros. Ele disse aos seus discípulos: essa igreja que vomita-se uns aos outros, que só quer dinheiro, que só quer algo para esbanjar, que só quer púlpito, meu querido pastor Robson, porque existem muitos que vêm para dentro das igrejas só para ter púlpito, só para serem vistos, só para serem ouvidos, só para serem transmitidos às massas. Estou aqui há 10 anos neste ministério, foi onde aceitei a Jesus. Sempre para honra e glória tive a oportunidade, mas a minha primeira oportunidade que foi dada para mim era quando havia oração. Quando muitas das vezes eu vinha do meu trabalho a correr com o meu caminhão, vinha a trabalhar ali a correr, para estar muitas vezes com o nosso pastor Robson Ferreira ali na Castanheira. Quantas das vezes, foram inúmeras vezes, que eu encontrei aquele homem a orar sozinho, ali naquele lugar. Só que pouco a pouco o povo foi aumentando, mas naquele tempo ele orava ali, chorava, clamava, pedia a Deus, obreiros, para estarem ali perto dele. E quantas das vezes eu largava o meu caminhão à porta da própria igreja ali na Castanheira do Ribatejo, e orar e buscar com ele para aprender, para buscar mais da fonte que é Jesus. Mas quantos não fazem esse sacrifício? Quantos o pastor está a orar dentro de uma igreja e ninguém vai ter com ele para orar juntamente com ele? A palavra de Deus diz uma coisa: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio de vós. Mas onde estiver um pastor cheio do poder, cheio da unção, cheio da autoridade de Deus, também aí estará Jesus. Irmãos, isto não é para castigar ninguém, isto é para a igreja aprender. A igreja tem que aprender que para louvar, para pregar, para fazer seja o que for, para mexer só no instrumento, para mexer aqui, tem que orar, porque este instrumento está aqui, é consagrado a Deus. Tocar num púlpito, fazer algo para Deus, temos que fazer algo com dedicação, com unção, com amor, irmãos. Jesus, Ele está às portas. Jesus, Ele está aqui para vir buscar a amada igreja. Quantos de vocês que leem a Bíblia? Falta pouco tempo, irmãos, pouquíssimo tempo para Jesus vir resgatar a sua amada igreja. E diz que num abrir e fechar de olhos, que são 7 milésimos de segundo, a igreja será arrebatada. E antes que a igreja seja arrebatada, todos os mortos, todos os mortos santos, aqueles que serviram a Jesus, aqueles que serviram a Deus, eles ressuscitarão do mundo dos mortos, eles ressuscitarão. O mar terá que dar os seus mortos. A morte, ela terá que dar os seus mortos, terá que restituir os seus mortos para Jesus. Aqueles que são santos, aqueles que estão a conduzir na estrada, diz a palavra de Deus que um ficará a conduzir, o outro o carro ficará desgovernado. Os aviões a mesma coisa, um piloto ficará, o outro irá, quem sabe os dois partirão e todos os outros ficarão na terra a falecer. Irmãos, é chegado o último momento. É chegado o momento de nós, numa Santa Ceia, em uma mensagem tão difícil, de tanto ser pregada como ser ouvida. Tão difícil nós ouvirmos o que é verdade da parte do Senhor. Mas sabe porquê que o Senhor hoje está a chamar a atenção?
porque Deus ainda tem uma promessa para ti na terra. Deus ainda tem uma promessa para ti nesta nação, porque tu não vieste para aqui à toa. A maioria de vocês são todos brasileiros, e Deus não te trouxe aqui ao acaso. Deus trouxe-te aqui para fazer uma grande obra. Deus trouxe-te aqui para resgatar almas. Deus trouxe-te aqui, meu querido e amado irmão, para levar almas aos pés de Jesus. Tu és um vaso que mesmo no meio desta pandemia está a ser cheio. Tu és um vaso que mesmo estando desempregado, mesmo estando a passar um deserto, mesmo estando a passar perseguição, tu és um vaso que está a ser cheio pelas mãos de Deus. Porque tu és diferente dos outros que estão lá fora. Você é diferente daqueles que estão lá fora. Eu fiquei feliz quando há poucos dias, há cerca de 15 dias, vieram irmãos que nunca tinham sido dizimistas, vieram ter comigo e que a diaconisa Graciel para dizimarem. Sabem porquê? Não foi pelo valor monetário, foi pelo valor da adoração. Eu fiquei feliz quando homens e mulheres disseram: pastor, quando as portas da igreja abriram, eu já evangelizei alguém, alguém já aceitou a Jesus, já se reconciliou com Jesus, e quando as portas abrirem, Ele estará lá conosco. Que amor é esse que esse obreiro continua a ter ainda pela obra de Deus? Será que nós estamos a fazer a nossa parte? Será que no meio desta pandemia, em vez de estarmos em ação, em vez de estarmos a fazer o trabalho ainda com mais ousadia, com mais autoridade, com mais poder, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré nos ensinou, será que não recuamos por momentos? Será que por momentos não nos esquecemos o que a palavra de Deus disse? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Com portas fechadas da igreja ou não, você deveria estar a fazer a obra do Senhor. Santo. Mas eu já há bocado falei da igreja de Laodiceia e Filadélfia. Eu disse que Deus um dia vomitaria a igreja de Laodiceia porque ela era apóstata. Mas olha o que o Senhor diz da igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Jesus Cristo, Ele faz uma promessa para a igreja de Filadélfia. Ele faz uma promessa para a igreja de Filadélfia e faz uma promessa para esta igreja que está aqui, agora em Vila Franca de Xira e que está aí em casa. Ele faz uma promessa que antes que venha a tribulação, que antes que venha a grande tribulação, a igreja de Cristo, ela será arrebatada por Jesus Cristo de Nazaré. Ela faz essa promessa, sabe porquê, meu irmão? Porque você pensa que sofreu até agora. Se você fosse para a tribulação ou para a grande tribulação, aí sim você veria o que era sofrimento, aí sim você veria o que era dor, aí sim você veria os seus familiares a serem destruídos. Espírito Santo de Deus. É por isso que, irmãos, que temos que estar atentos, perseverar no amor de Cristo, saber que Jesus Cristo é o único, é Rei, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim, é aquele que pode fazer mudança nas nossas vidas, é aquele que nós devemos estar efetivamente à espera. Quantas das vezes nós nos esquecemos que o arrebatamento ele faz parte da história da Bíblia e esta história é verídica. Sim, irmãos, esta história é realidade. Não podemos rasgar páginas da Bíblia e colocar no nosso coração aquilo que nós queremos. A cruz é a realidade, a ressurreição é a realidade, o arrebatamento é a realidade, o juízo é a realidade, o novo céu e uma nova terra é a realidade. Se é a realidade, temos que estar em constante oração, em constante dedicação a Deus, em constante perseveração da palavra de Deus. Vou deixar só aqui 2 ou 3 versículos para vocês e eu termino já a minha palavra. Nós estamos à espera que Deus nos leve.
Essa será a segunda ressurreição. A primeira ressurreição dos mortos foi quando Jesus deu o brado lá na cruz, em que muitos mortos eles ressuscitaram. A segunda será quando os mortos forem levantados da terra, do pó, de onde quer que seja, do mar, da morte, do inferno eu não digo, da morte, de todos os lugares da terra, e se encontrarão com o Senhor nos ares, entre a terra e o céu. A terceira ressurreição dos mortos é no juízo final, onde os que passam pela tribulação, aqueles que passam pela grande tribulação, que muitos também serão ainda salvos. Ou seja, quando forem ao juízo, muitos desses ainda se salvarão. E todos aqueles que são ímpios e que irão diante do tribunal de Cristo, grandes e pequenos, irão diante do tribunal de Cristo, onde se abrirão os livros, onde se abrirá o livro da vida e onde serão vistos, Deus irá julgar segundo as suas obras. Mas o grande objetivo dos crentes é estar com Jesus, é estar com o verdadeiro noivo, que já não será noivo. Quando ele for para Cristo, quando ele for ter com Jesus Cristo nos ares, já não mais será noivo, será Senhor. Porque a partir do momento é como se o noivo, ele casa com o seu Senhor. Ele começa a se santificar mais, ele fica mais puro diante do Senhor, do seu Senhor, outrora noivo. Mas tudo isto para que um dia estejamos perto de Jesus Cristo de Nazaré, um novo céu e uma nova terra, para que um dia possamos usufruir as bênçãos que Jesus ele quer para cada um dos que estão aqui. Quantos de vocês não desejam algo melhor? Quantos de vocês não desejam mudança radical de vida, sair desta terra, meus queridos irmãos? No sábado fez 8 dias. Eu estava a dormir pela madrugada, eram 4, 5 da manhã. E Deus começou a mandar um sonho, uma visão. E eu não a compreendi de imediato, como muitos de nós que Deus nos dá sonhos, Deus nos dá visões e nós muitas das vezes não compreendemos aquilo que Deus nos está a ensinar, aquilo que Deus nos está a dar. E eu estava no meio de um olival muito grande, muito grande. Muitas árvores, elas estavam com muitas ramas, com muitos frutos. Com muitas ramas, frutos não, muitas ramas. Estavam outras oliveiras com o tronco, uns caído para o lado, outras com uma pernada só, outras com 2. E quando eu olhava para aqueles troncos que estavam ali, aquelas oliveiras, eu começava a ver aquelas oliveiras que estavam feridas, eu começava a vê-las a subir lentamente. E naquele momento eu não percebi o que o sonho queria falar comigo, o que Jesus, ele queria falar comigo. E voltei a adormecer. Quando eu acordei, voltei a adormecer, e quando adormeci novamente, Jesus, ele deu-me um entendimento e disse: é o arrebatamento da igreja. E quando ele mostrava aquelas árvores que estavam, aqueles tocos quase mortos, a subir para o ar, para ir ter com Jesus nos céus, Jesus me disse: são árvores que estão feridas na terra, são homens machucados, mulheres machucadas, são pessoas que ninguém dava nada por elas, mas que eu estou a trazer para perto de mim. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, tu podes ser uma árvore ferida, mas Jesus, ele está de olho em ti. Jesus vai te buscar como igreja santa. Meus queridos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, tá? No princípio